Nós estamos no meio de uma série falando a respeito da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Essa é a 8ª mensagem, se eu não me engano. Então, essa série deve ter umas 15 mensagens ainda, quer dizer, umas 15 mensagens no total, mas nós estamos no meio dela, bem no capítulo 3. Se você não teve a oportunidade de participar das outras, se você entrar lá no YouTube, youtube.com/Capela Church, tem todas as mensagens, te encorajo a assistir. É bom, porque numa série dessa você, como eu falei, às vezes você escuta um negócio lá na 2ª mensagem, vai entender lá na 5ª mensagem e assim vai emendando. Mas eu espero que hoje, se você não viu nenhuma mensagem, pelo menos dessa, você tire proveito, agregue valor para a sua vida e Jesus possa falar contigo. Na última mensagem, só para fazer uma breve recapitulação, quem pregou foi o Giovanni, uma mensagem fantástica. Recebi vários feedbacks da galera falando que a mensagem foi muito legal. E o pessoal falou assim: rapaz, o menino é pequenininho, mas ele tem conteúdo, né? Foi engraçado, porque normalmente o nosso púlpito nem aparece direito nas filmagens, e aí na filmagem dele apareceu bastante. Mas a galera teve bons comentários, eu tirei bastante perguntas, e ele falou duas coisas que me chamaram muito a atenção, e eu vou tentar usar isso daí para criar um gancho para essa mensagem de hoje. A primeira coisa que ele falou foi sobre a bilateralidade da lei. Quem estava aqui no domingo passado vai lembrar disso. Ele disse que a lei é bilateral. O acordo que Deus fez através da lei com Moisés, ele é bilateral, ou seja, eu tenho que obedecer e aí Deus vai fazendo a parte dele e assim a gente vai trabalhando junto. E quando ele falou isso, ele apontou uma situação que para quem é jovem aqui deve ser bem vívido na memória, que são as provas de concurso, que cada pergunta errada que você erra, elimina uma pergunta certa. Essa, aparentemente, eu não faço concurso há muito tempo, mas aparentemente é a prova mais difícil que tem nos concursos, né? Então, para cada uma que você errou, elimina uma que você acertou. E aí a sua nota vai caindo. E aquilo me chamou a atenção da maneira que ele colocou, porque na lei, a parada é mais difícil ainda. Porque, de acordo com as escrituras, se você deixar de cumprir um mandamento, você descumpriu todos. Ou seja, você tem que gabaritar a prova. E são 613 questões, no mínimo. Fora as adjacentes que foram se desenvolvendo depois, porque os judeus eram muito apegados com a lei. E aí no tempo de Jesus a gente vê vários grupos de judeus, os fariseus, os saduceus, os essênios e por aí vai, material para você estudar. E os caras que chegavam ao ponto de se isolar para viver no deserto, para não se misturar, para não corromper a lei. Eu achei aquilo interessante porque, na leitura que a gente vai fazer aqui, você vai perceber que Paulo fala para os caras: vocês são loucos de querer voltar para isso, porque é impossível viver dessa maneira. E aí o Giovanni leu, para a gente recapitular, Gálatas capítulo 3, se você tiver sua Bíblia contigo aí, você pode abrir. Se não, no seu celular, é até bom reforçar naquele aplicativo da Bíblia. Todos os domingos o nosso culto está lá. É só clicar lá, você vai, clica no mais, no eventos, você vai ver o evento da capela ali, e ali tem todas as escrituras que nós vamos ler, e as letras das músicas. Assim a gente para de imprimir o boletim, para de gastar papel, para de derrubar as árvores, e por aí vai. É uma igreja consciente do meio ambiente, né? Nem sei o que eu falei isso, mas enfim. Giovanni leu Gálatas 3, do 10 até o 14. Alguns versículos que me chamam a atenção nisso aqui é o seguinte. Ele fala assim: é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Olha que interessante. É evidente que diante da lei, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. E aí Paulo continua dizendo que a lei não é baseada na fé, muito pelo contrário, quem pratica essas coisas deve viver por elas. E aí no final ele fala assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse a quem? A bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós. Ou seja, antes de existir o povo judeu, antes do povo judeu ser configurado, a partir de Abraão, essa religião judaica, que a nossa religião veio dela, por isso que a gente diz que a gente tem heranças judaicas. Antes desse povo existir, antes deles nascerem, Deus já estava preocupado com a salvação dos gentios, nós. Ou seja, a nossa salvação precede a lei. Olha que louco, coisa interessante que a gente às vezes não percebe nesses textos. Então, antes que Deus ainda criasse um povo, antes da lei, antes do povo, nós já estávamos, de acordo com o texto que a gente vai ler, predestinados a sermos salvos. Sei que é um termo que assusta muita gente, mas a gente vai conseguir perceber isso hoje no texto que nós vamos ler, que é um pouquinho antes. O Giovanni falou na mensagem dele que ele ia pular um texto, então eu vou voltar um texto. Já a gente se entende, a gente acha um equilíbrio, mas eu vou ler um texto de antes,
que é Gálatas capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Uma série de perguntas que Paulo faz, e aí nós vamos ler e continuar a mensagem. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo 1 até o 9. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou quem os enganou? É a pergunta que Paulo faz. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa. As perguntas de pastor, ele fala assim, vou te perguntar uma coisa. Ele pergunta 5, né? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Segunda pergunta. Será que vocês são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que dá o Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé no que vocês ouviram? Eu vou parar por aí, no versículo 6. Paulo faz pelo menos 6 perguntas nesse texto. E hoje eu vou pegar as perguntas que Paulo faz para os Gálatas e eu vou fazer as mesmas perguntas para você. Eu vou trazer esse texto de 2000 anos atrás para você e eu espero que faça sentido. Tudo até agora na carta de Gálatas fez sentido. Acredito que hoje a gente vai ter a mesma realidade quando eu te fizer essas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? A gente aprendeu aqui que os judaizantes eram os responsáveis pela enganação dos Gálatas. Os Gálatas estavam sendo enganados. Os Gálatas estavam sendo dilubriados. Eles estavam começando a acreditar que a salvação ou a justificação vinha de outra coisa que não fosse Cristo. A salvação vinha de batismo, vinha de um monte de outras coisas, de circuncisão, de obedecer à lei, de obedecer às dietas, de um monte de outras coisas, não só Cristo. Paulo já teve esse problema. No final da carta ele demonstra com quanta raiva ele estava. Os judaizantes eram o principal problema dos Gálatas. Quem são os judaizantes hoje? Será que você consegue identificar quem são esses judaizantes? Quem são eles? Às vezes a gente não para pensar, mas naquele tempo era circuncisão, naquele tempo era as leis judaicas. Hoje a gente fala de participação na igreja, a gente fala de dízimo, a gente fala de ativismo, ativismo crente, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Impressionante como a gente trouxe os judaizantes para os nossos dias. E esses caras, a mesma pergunta eu vou fazer para você. Quem foi que te enganou que a salvação vem de qualquer outra coisa a não ser Cristo? Não tem isso na Bíblia, não tem isso na história, mas a gente acaba engolindo essa enganação. Ah, estão fazendo uma campanha, esses dias agora nasceu uma campanha aí do lenço. Traga o seu lenço, nós vamos ungir o lenço. Para quê? Só se for para limpar a estante, ungir com óleo que fica brilhando na madeira. Não tem porquê. Né, os costumes, a gente estava conversando aqui há pouco tempo, os costumes que a gente tinha antigamente na igreja, as pessoas que levavam a chave do carro para a igreja, vou levar a chave do carro para a gente orar pelo carro. Para quê? O carro está endemoniado? Um objeto inanimado com demônio? De onde tiraram isso? Ah, eu vou chamar o pastor para ungir a minha casa. Sua casa precisa ser liberta de alguma coisa? Sua casa é só tijolo. Tem que orar por você, que não entendeu o evangelho ainda. Entendeu? Essa é a... E aí, a gente fala assim, mas isso aí é muito exagero. Eu estou lendo um livro escrito por 4 autores. Um deles é um cara chamado Mark Dever, que é bem famoso no meio cristão. E aí eles fizeram uma compilação de uma conferência, onde vários pregadores dão a sua opinião a respeito do que é pregar a cruz. É um negócio que vários pregadores deveriam aprender hoje. O que é pregar a cruz? O nome do livro chama Pregando a Cruz. E aí na página 100 do livro, eu vou parafrasear aqui, eu ia ler o livro, mas o livro acabou ficando no carro. Ele diz o seguinte, falando a respeito da fé católica, é um negócio que é presente para nós. No nosso país a gente tem uma herança católica gigantesca. Aqui em cima tem uma igreja católica. Nada contra os irmãos católicos. O meu problema é com a teologia católica, não é com os irmãos católicos. Olha o que fala lá, e isso é prova, não é eu que estou inventando, isso está na confissão de fé dos católicos. Eles dizem que a salvação começa com o batismo. A salvação, a justificação da pessoa começa com o batismo lá do bebê, por isso que os pais têm que batizar o bebê. E essa salvação, essa justificação, ela pode ser perdida caso essa pessoa cometa o que eles chamam de pecados capitais, ou pecados mortais. Isso não sou eu que estou falando não, está na confissão de fé deles, tá? E essa salvação pode ser perdida
E ao longo do tempo, quando você perde essa salvação, você tem que conseguir ganhá-la de volta, com aquilo que a gente chama de... Esqueci o nome agora. Como é que é? Atos meritórios. O quê? Penitência. Isso aí, penitência. Meritórios. Atos o quê? Meritórios. Meritórios, isso, para você ganhar o mérito, que é o mérito que a gente ganha, né? Então, e aí, olha que coisa louca, falando dos atos meritórios, os católicos têm uma ideia de que os caras que foram beatificados, ou os santos da Igreja Católica, eles cometeram tantos atos meritórios que os atos deles foram suficientes não só para salvar eles, mas para pegar um pouco desses atos e botar num depósito. E aí quando você não tem os atos meritórios suficientes, porque você morre e foi parar no purgatório, aí a sua família trouxe toda a sua riqueza, também não salvou, daí a gente tira um pouquinho do depósito do banco dos católicos e dá para você ser salvo. Ou seja, é um negócio louco, não dá para entender. Dessa teologia, talvez por isso a gente teve a reforma protestante, mas nessa veia de pensamento, eu perdi a minha salvação, então eu tenho que pagar essas penitências para eu ganhar essa salvação de novo. E aí fica esse ganha, perde, e aí no linguajar de hoje, se Jesus voltar na hora que você perdeu, está lascado. Aí eu te pergunto, a palavra evangelho significa boas novas, uma boa notícia. Aonde está a boa notícia nisso aí? Não tem, cara. Só péssima notícia, na verdade. Salvação depende de mim, eu já perdi. Isso é uma péssima notícia. Não é uma boa notícia. E com isso a gente precisa aprender, cara, que justificação, isso que a gente está falando hoje, a gente vai aprender um pouquinho de justificação, que é importante para a sua fé. Justificação é só em Cristo, só pela graça, só pela fé, mais nada. Mais nada. Vou falar de novo que eu já falei 1 milhão de vezes. Não tem nada que você faça para você ganhar a sua salvação. Esse amor não se pode comprar, a gente acabou de cantar aqui. Também não tem nada que você faça que vai fazer você perder a sua salvação. Não tem como. Se você virar e falar assim, eu vou estragar com a salvação, eu vou perder minha salvação. Se você estiver pensando isso, é porque você nem salvo foi ainda. Não tem como. Se você conseguir achar para mim argumentos bíblicos desse negócio, sem separar versículo, que é importante, você não vai conseguir achar. Então a gente precisa ter o que os teólogos antigos chamavam da certeza da salvação. Como era bonito você ver um crente afirmando a certeza da salvação dele. Hoje a gente vive em dúvida o tempo todo. Ninguém mais sabe quem é crente, quem não é, quem está salvo, quem não está. Virou uma bagunça danada. Justificação só pela fé. E a segunda pergunta que Paulo faz é o seguinte: não foi Cristo exposto como crucificado na frente de vocês, perante os seus olhos? E aí, para quem lê Bíblia sem contexto, às vezes você não tem nem culpa, você não teve a oportunidade de estudar, mas você fala assim, peraí, então Jesus foi crucificado na região da Galácia, que a gente estudou aqui logo na primeira mensagem, a gente aprendeu nessa série que a Galácia não era uma cidade, era uma região de várias cidades. Mas não, ele não foi crucificado ali. Na verdade, essa região da Galácia fica a 1.500 quilômetros de onde Jesus foi crucificado. Por que Paulo está falando isso aqui? Paulo está falando isso porque a pregação dele foi tão clara, mas tão clara, que era como se eles fossem testemunhas oculares da salvação, da crucificação de Jesus. Ele pregou de uma maneira tão clara, que era como se Cristo tivesse sido crucificado ali na frente deles. E aí eu percebi que tem um monte de gente olhando para o irmão, o que está acontecendo ali? Cara, esquece. A pregação tem que ser clara. E aí a gente falou aqui no começo, quantos de nós estamos preparados para receber os que são diferentes? Esquece o irmão, deixa ele tomar o café, mano. Deixa o irmão estar de boa. Concentra no que você precisa aprender. Ele é parte da família igualzinho, é ser humano igualzinho, filho de Deus igualzinho. Pegou a ideia? Então, agora que todo mundo vai prestar atenção, vamos continuar na pegada aqui. Foi diante de vocês que ele foi crucificado, a pregação dele era clara. E aí, eu já falei isso várias vezes, né? Às vezes as pessoas, da brincadeira, falei para as pessoas assim, se um dia eu não estiver mais com vocês, seja lá pela razão que for, morri ou fui para outro lugar, não sei. Se um dia eu não estiver mais com vocês, nunca mais a gente se vê, e alguém perguntar para você assim, o que o Pedro fez por você? A resposta que eu desejo que saia do seu coração é, ele me mostrou Jesus. Ele não pagou minha conta, ele não me deu nada. Ele me mostrou Jesus. Só isso. Só isso. Já é o suficiente para mim. Porque se eu começar a construir qualquer coisa numa fundação que não é a fundação de Cristo, estou trabalhando em vão. É em vão. Tudo que a gente está fazendo aqui é em vão. Quando eu vim para cá resolvi plantar essa igreja, eu fiz igualzinho Paulo.
Eu resolvi conhecer a Cristo e Cristo crucificado e mais nada. Você só vai ver eu falando de Jesus. Volta nas mensagens lá nos quase 3 anos que a gente é igreja aqui. Volta nas mensagens e eu duvido que você vai conseguir achar uma mensagem que não tem Jesus nela. É só Cristo, mais nada. É repetitivo. Para quem está na igreja desde o começo, você já deve ter ouvido eu falar as mesmas coisas 1 milhão de vezes. E aí a pergunta é o seguinte: a gente ouve falar, mas não põe em prática? Você viu para quê? Então eu vou continuar repetindo. Enquanto você não enjoar do que eu falo, cara, eu vou continuar repetindo. Porque é só isso, é só Cristo. E parece loucura, mas é loucura mesmo. É loucura para os homens. Mas é a sabedoria de Deus. São os que não são nada que constrangem aqueles que acham que são alguma coisa. É basicamente a mesma coisa que Paulo fez. A gente vai fazer de tudo para todos, para tentar alcançar alguns. E quem não aguenta, quem não tem estômago para aguentar ou fazer de tudo para com todos, sinto muito. Porque é difícil. É difícil ser uma igreja assim, onde a gente faz de tudo para com todos. A frase que a gente usa, né? A gente vai fazer de tudo desde que não seja pecado para poder alcançar aquele que é pecador. O tempo todo a gente está destruindo barreiras, a gente está batendo boca com crente para piorar a história. O tempo todo. E nós vamos continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo enquanto tiver pecador na nossa cidade, enquanto tiver gente que não conheceu Jesus, nós vamos continuar indo atrás dos caras. Nós vamos continuar destruindo o sistema. Ah, mas eu não tenho estômago para aguentar. É normal, porque normalmente a pessoa que fala assim, eu não tenho estômago para aguentar, é a pessoa que chega na igreja. A maioria das pessoas que não aguenta essa pegada são as pessoas que falam assim, o que essa igreja aí tem para mim? Vou lá ver o que essa igreja tem para mim. Se você chegou aqui hoje com esse pensamento, provavelmente você vai se decepcionar. Não tem nada para você. Olha ao seu redor. Não tem nada. Hoje, na nossa cidade, a gente encontrou esse lugar, uma boa situação, uma circunstância. Talvez, se Deus der graça para a gente, isso aqui crescer e mais gente vier, talvez um dia a gente não caiba aqui, é verdade. Talvez um dia a gente precise de uma outra estrutura para as crianças, talvez. Mas hoje o que tem é isso aí, não tem nada para você. E tudo que precisa acrescentar, sai do seu bolso também. Não tem nada dado e compra quem quiser também. E é isso que está acontecendo. Não tem luxo, não tem promessa nenhuma para você. Então, se você veio com a ideia de o que essa igreja tem para mim, provavelmente você vai se decepcionar. Agora, se você veio com a ideia de o que eu posso fazer por essa igreja, aí as coisas mudam. É disso que a gente está precisando. A gente está precisando de gente que fala assim, não, eu entendi o evangelho, eu já cansei de ficar sentadinho, e agora é hora de trabalhar, botar a mão na massa. Na verdade, é a missão de todo discípulo. A gente não deveria se contentar em sentar na cadeira. Também já falei aqui várias vezes, um dia que eu chegar aqui domingo e não tiver ninguém aqui, porque está todo mundo trabalhando, discipulando, espalhando o evangelho, aí a missão está cumprida. Bora para a próxima. Essa é a ideia. Porque todo pregador quer chegar na igreja e ver a igreja cheia. Eu quero chegar na igreja e ver a igreja vazia. Não porque você não quer vir no domingo, porque o domingo é bom, é legal, a gente tem comunhão, mas porque você está trabalhando, porque você está evangelizando, porque você está fazendo discípulo, porque você está espalhando o reino. Isso aí seria legal. Terceira pergunta que ele faz: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela fé no que vocês ouviram? Pergunta que eu vou fazer para você. Na sua salvação, quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo porque você praticava a lei ou porque você teve fé naquilo que você ouviu? É tão óbvio, né? Mas a gente insiste em voltar para a lei. A gente insiste em voltar para a prática das coisas. Quarta pergunta que ele faz: vocês começaram pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar pelas obras. É isso mesmo? Como que pode? A salvação que você obteve começou pelo Espírito. E agora você insiste que tem que dar o dízimo, porque se não der o dízimo o devorador come as suas coisas? Da onde isso? Não, eu tenho que participar, eu tenho que multiplicar células, eu tenho que fazer aquilo. Da onde a gente tirou isso? De que evangelho que isso veio? Não está ali. Não foi o mandamento de Jesus. Você dá se você quiser. Se você não quiser dar também, você não dá. Se você quiser participar, você participa. Se não quiser participar, não participa. É literalmente liberdade. O problema que a gente já tratou aqui é que as pessoas confundem liberdade com a libertinagem. E aí vira bagunça. A pergunta que a gente se faz todas as vezes, mesmo tendo maturidade: eu posso isso? Eu posso aquilo? Eu já respondi e vou responder de novo.
Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você tiver entendido o Evangelho, vão ter coisas que você fazia e não vai mais querer fazer. As suas atitudes. Só que as suas atitudes também não significam nada para Deus. A palavra diz que se não fosse o Espírito Santo, as nossas atitudes, quando a gente traz essas atitudes para Deus, os nossos sacrifícios são como pano sujo. Na verdade, a palavra que ele usa lá em Isaías não é nem pano sujo, é mods usado, né? Aquela que na verdade também não tinha mods naquela época, mas é a roupa íntima da mulher suja de menstruação. Isso é a sua atitude para Deus quando você quer ganhar alguma coisa com a sua salvação. É isso aí. Deus olha para aquilo ali e fala assim: não, Deus, eu vou ganhar o seu favor agora, eu vou fazer essa campanha. Deus olha para você e fala: você não vale nada para mim. Quem é você para querer ganhar alguma coisa de mim, para querer barganhar comigo, cara? Você é louco. Imagina se Deus começasse a conversa que ele começou com Jó, se ele começasse com você. Ah, beleza, quer questionar então? Beleza. Onde você estava na hora que eu criei as paradas tudo? Onde você estava na hora que eu botei a estrela no lugar? Que eu botei... Você estava onde, mano? O que você sabe, mano? Você sabe nada. Imagina Deus falando com você assim: onde você enfiar a cara, mano? Oh, valeu. Achei que eu estava bem, mas completamente distante. Começou pelo Espírito e quer terminar pela carne. Olha que interessante, a minha filha, não está aqui, ela foi lá para as crianças. Ela cismou agora que quer ganhar um patins. Ela cismou que quer andar de patins agora. Eu falei, beleza, vou comprar um patins. Até eu descobri o preço, né? Fui na loja e falei, não vou comprar mais nada. Mas ela quer porque quer ganhar um patins. Eu falei, pô, vou ter que fazer um esforço para comprar um patins, né? As crianças vão crescendo, o preço vai aumentando, né? Antigamente o presentinho dela era R$10, R$20, patins custa 300 kg. Eu falei, beleza, vamos juntar dinheiro, vamos comprar esse patins. A gente querer aperfeiçoar a nossa salvação com as obras é a mesma coisa que eu vou te contar agora. Eu vou lá, compro patins para ela de Natal, de aniversário, sei lá, e dou patins para ela. Aí ela aprende a patinar, você passa por ela na rua, ela tá lá patinando bonitinha lá no esquema dela. Aí você vira e fala assim, pô, que maneiro esse patins, cara, quem te deu? Não, ninguém me deu não, eu comprei, eu mesmo. Imagina se eu ouvisse isso, eu tô aqui de lado, eu tô só olhando ela na quadra, só felizão, babando, pai coruja. Aí chega o cara, pô, maneiro esse patins aí, cara, quem te deu? Não, eu comprei. Vou olhar pra como assim, mano? Tá me tirando? Pô, juntei um monte de dinheiro pra comprar essa parada aí pra você, passei um tempão aqui, ó, suando, empurrando, segurando. Agora você vai falar que você comprou? Não é assim não, é basicamente isso aí. A gente querer aperfeiçoar as coisas pelas nossas obras. E aí, muita gente confunde isso, porque a gente usa uma palavra só para falar coisas que significa várias coisas. Então, me acompanha aqui nesse raciocínio, que isso é importante você aprender. Às vezes a gente fala assim, nós somos salvos pela graça. A gente, na verdade, deveria falar, nós somos justificados pela graça. E eu sei que em Efésios está escrito, nós somos salvos pela graça, através da fé, não com obras, para que ninguém se glorie. Eu sei. Às vezes os escritores usam uma palavra, mas a escritura não erra. Às vezes é uma questão de semântica, às vezes é um pouco de esforço de interpretação, mas o mais certo para a gente falar deveria ser, nós somos justificados pela graça. Por quê? Salvação engloba muito mais do que a sua justificação. Sua justificação é quando você recebe o direito, imputado, e aí o Hélio já pregou uma mensagem fantástica sobre isso aqui. Cristo na cruz assume os seus pecados, e aí ele passa para você a justiça dele, e agora você pode chegar perante Deus, e basicamente Deus vê um reflexo de Jesus, não vê você, ele fala para esse cara passou, que ele foi imputado à justiça, então ele recebeu a justiça de graça, pronto, justificado. Esse movimento só depende de uma pessoa. Quem? Só, mais nada. A gente já falou aqui, né? Quem salva, quem cura, é só Jesus. Então é ele aqui, ó. Ele justifica aqueles que ele escolheu. E se você tiver um problema com isso, quando você chegar no céu, você pergunta para ele. Eu acho que você não vai lembrar dessa pergunta, porque lá vai estar uma parada. Mas beleza, se você quiser perguntar, você pergunta. É ele. Todas as justificativas bíblicas que você encontrar para o contrário, provavelmente é um erro de interpretação ou um esforço sobrenatural seu para poder justificar um negócio que faz bem no seu coração. Porque a verdade dói. Essa aqui é a parada. Então isso aqui é justificação. No outro final da palavra salvação que a gente tem, é uma outra palavra muito comum, principalmente nos meios pentecostais, que é a glorificação. A gente falou glória o tempo todo sem entender o que isso quer dizer. Mas a glorificação é o momento quando Jesus volta para buscar a sua noiva e nós, revestidos de um corpo incorruptível, vamos encontrar com ele no céu e aí vamos passar o resto da eternidade. E aí os anjos cantam, os anjos louvam e a gente está ali
ninguém sabe como, tem gente que acha que é o corpo de luzinha, igual a novela da Globo de antigamente. Enfim, isso aí é irrelevante, isso aí é uma conjectura, mas esse é um outro movimento. Esse aqui nem o próprio Jesus sabe o dia. Quando perguntaram para ele quando é que a gente vai esperar essas coisas, Jesus falou: rapaz, nem eu sei, estou perdido nessa aí. Porque o Pai sabe, ninguém sabe, então não adianta você ficar especulando, porque calculei tal dia, tal hora, Israel fez paz com não sei quem, o cara da Coreia do Norte agora fez paz com Donald Trump, e aí não interessa. Isso aí não significa nada. Nada, absolutamente nada. O mais certo da palavra diz que quando Jesus voltar vai ser assim, ó, acabou, voltou, você nem viu. É isso. Se você quiser um exemplo, experimenta no dia que estiver tendo uma tempestade com um trovão, você olha para o céu e você vê o trovão faz assim, ó, acabou. E aí ele fala, como o trovão vai do leste para o oeste, assim também vai ser a volta de Jesus. Acabou, você nem viu. Pagou. Então não adianta a gente ficar especulando, não adianta a gente ficar fazendo um monte de cálculo, nada disso. Isso é glorificação. Agora aqui no meio está a única coisa que é uma rua de duas vias, que é o que a gente chama de santificação. Todas essas três etapas, justificação, santificação e glorificação, fazem parte dessa palavra fantástica chamada salvação. Os teólogos dizem que a gente foi salvo, nós estamos sendo salvos, transformados à semelhança de Cristo, e seremos salvos no final dos dias. Mas aqui, ó, é duas vias. Aqui Deus pergunta, a gente responde. Deus pergunta, a gente responde. Aí às vezes a gente está com dúvida, a gente pergunta, Deus responde. A gente pergunta mais um pouco, Deus responde. Isso é santificação. Essa é a única rua de duas vias. Santificação depende da justificação. Quem não foi justificado não procura ser santificado, porque o padrão moral e ético, comportamental é outro, não é Cristo. Então tudo começa com a justificação. Justificação é só graça, só Cristo, só fé. Todo mundo entendeu? Pegou a ideia? Amém, igreja? Amém. Beleza. Quinta pergunta. Vocês sofreram em vão? Paulo pergunta para Gálatas. Vocês sofreram em vão? E aí, vou fazer a mesma pergunta para você. Tudo que você sofreu até hoje pelo Evangelho foi em vão? Para você abrir mão e adotar as campanhas e as coisas dos judaizantes modernos? Tudo bem que talvez você não tenha sofrido na mesma proporção que Paulo sofreu. Entendo isso. Talvez você não passou perseguição, você não tomou pedrada, você não foi expulso da cidade. Aqui a gente passa um pouquinho de perseguição, comparado com o que Paulo passou, é nada. De vez em quando tem uns que estão difamando, caluniando, mas isso aí é bom. Isso é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. Nada mais que isso. Mas você sofreu em vão? Porque os Gálatas tinham sofrido. Eles sofriam perseguição dos judaizantes, eles sofriam perseguição dos judeus, porque eles estavam atrapalhando o sistema. Os Gálatas sofriam bastante. Outros povos que provavelmente estavam perto da mesma região perderam casas, perderam posses, por causa do Evangelho. Eles sofreram bastante. E tem gente que acredita que quando Paulo faz essa pergunta, na verdade ele não está falando vocês sofreram em vão. Ele está falando o seguinte: tudo que vocês experimentaram foi em vão? E aí talvez você se encontre nessa situação e fale: pô, eu nunca sofri pelo Evangelho. Beleza, está num país livre, mas a sua experiência foi em vão? Eu me lembro quando eu me converti, por incrível que pareça, se isso é surpresa para você, eu não estava procurando Deus. Estava longe de procurar Deus. Na verdade, ele veio até o meu encontro de uma maneira inusitada, quase impossível, porque para Deus não é impossível. E ele veio até mim e falou assim: agora eu tenho um trato contigo aqui. Vamos conversar. Eu estava procurando Deus. Será que essa experiência foi toda em vão? Toda em vão? Depois de ter passado por essa experiência toda, eu falo: não. Foi Deus que veio me buscar, não. Na verdade, aquilo ali foi só uma emoção. E o que funciona mesmo é as indulgências e as penitências e por aí vai. Ah, mas eu não sou católico, eu não faço nada disso. Tem certeza? Tem certeza que você nunca colocou sua fé em alguma coisa que não seja Cristo? Tem certeza que você não confundiu expectativa com fé? Tem certeza que isso nunca aconteceu contigo? Nada de errado ter expectativa. A gente precisa ter expectativa mesmo, que as coisas vão acontecer e tal. A gente precisa manter uma mente positiva, as coisas vão melhorar. Mas a realidade é que as coisas vão só piorar. É bom você ter um pensamento positivo. Não, eu vou conseguir um trabalho novo, eu vou fazer isso. Cara, glória a Deus, amém. Tomara que você consiga. Mas no contexto geral, as coisas vão só piorar. A perseguição vai apertar, a economia vai piorar, o país vai à bancarrota. O mundo diz que em 2050 a gente vai ter 9 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se hoje está faltando comida, imagina lá.
Só vai piorar, mano. E aí eu pergunto, você tem fé o suficiente nesse evangelho aí? No evangelho da vida eterna, no evangelho da próxima vida, no evangelho da salvação de Cristo? Ou você vai sucumbir ao mundo? Porque a maioria das pessoas vai sucumbir. Vai chegar um tempo em que a fé de muitos vai se esfriar. Que eles vão juntar para eles mesmos mestres que pregam aquilo que faz bem para o ouvido deles. Tudo isso é Bíblia. Tudo isso está acontecendo hoje. Será que a sua fé também já não esfriou? Pensa nisso. Será que você já não teve aquele primeiro amor e agora estou numa fé racional agora? A moda do momento é essa, né? A minha fé é racional. A gente não tem experiência nenhuma com o Espírito. Não tem transcendência nenhuma. É uma fé inútil. Você vê, cara, nos anos 70, não precisa ir muito longe, nos anos 70 as pessoas iam ao templo e elas tinham uma experiência transcendente. Porque elas tinham uma expectativa ainda, elas não tinham vivido isso tudo de crise. Hoje a gente vai para a igreja e tudo a mesma coisa. Nada toca, nada muda. A música é a mesma coisa. Estou falando alguma mentira? A gente assiste as pregações no YouTube, na igreja, e nada muda. Nada muda. Ou Deus morreu, como alguns acreditam Nietzsche com essa frase, ou ele pelo menos está na pausa. É o que as pessoas pensam. E aí eu vou instigar a sua fé. Você tem fé mesmo para acreditar que Cristo não está morto? Que Cristo está vivo? É Cristo que gerencia o seu casamento? É o Espírito Santo que guia a sua vida? As decisões que você toma? Ou é o pragmatismo? É a mesma pergunta que Paulo estava fazendo. E aí por último ele fala o seguinte: aquele que provê o Espírito e faz milagres, ele faz pela obediência da lei ou pela fé que vocês têm? E aí dizer que Deus responde a minha oração porque eu sou dizimista, cara, é tão absurdo quanto dizer que eu determino o que ele faz. Tem igrejas, e tem um monte de gente que assiste online, isso aí é bom para eles. Tem igrejas que estão pregando um absurdo tão grande. Preciso de uma Bíblia de papel, cara, que a minha Bíblia digital, se eu fizer isso com a minha Bíblia digital, vai. Tem igreja que está pregando isso aqui, ó, presta atenção. Você precisa estar baseado, firmado na palavra. Aí os caras põem a Bíblia no chão, sobem em cima da Bíblia e começam a recitar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você acha que ainda não. A igreja que era para ser igreja boa, igreja tradicional, igreja batista, presbiteriana, tem igreja que está fazendo isso aqui. Eu vi, estou falando que eu ouvi, não, eu vi, porque eu vou visitar as igrejas de noite, né? Eu já vi nego fazer isso. Isso aí é a fé que as pessoas têm, cara. Você acha mesmo que Deus vai ser movido pelo fato de eu subir em cima desse livrinho aqui? Fala assim: Deus, você falou na sua palavra. Eu acho que é mais fácil Deus virar para mim e falar assim: cala a boca, seu idiota. Palhaçada, rapaz, né? Imagina, Deus, você é palhaço, rapaz, você é louco? Fazer um showzinho para mim, subir em cima da minha... Sério? Obrigado. Eu não subi. Tem igreja que está fazendo isso, cara. O que você faz se é minha igreja? O que eu faço se eu estou numa igreja dessa? Base. Sabe por quê? Não tem conserto, cara. Eu estou 3 anos aqui, 1 ano na praça. Vou falar para você de coração aberto: não tem conserto. O cara que prega esse tipo de coisa, ou ele é muito infantil, que é muito difícil de acreditar, ou ele só aproveita da inocência das pessoas para manipular. Então, ó, é de pé. Ah, mas e se essa não é a minha realidade, cara? Às vezes parece que a gente está falando mal. Não, estou falando mal não. Estou só tentando mostrar o que é certo. Durante muito tempo eu cometi esse erro. A gente falava mal e mostrava o que é certo. O que é certo? O certo é eliminar todas essas muletas, todas as campanhas, toda a dependência de dízimo, toda a dependência de participação em célula, multiplicação de MDA, esse método de porcaria, tudo isso. Elimina tudo e fica só com Cristo. É isso que eu estou falando. Você nego que gosta de cortar os videozinhos, é isso que eu estou falando. Só Cristo, mais nada. Só Cristo salva. Ah, então eu posso fazer tudo? Pode, cara. Você não entendeu? Eu já falei, pode. Você pode fazer tudo que você quiser. Mas se você for salvo, você vai parar com as coisas que você fazia antes. Por isso que o ladrão não rouba mais e trabalha. Por isso que as pessoas são regeneradas. Por isso que a gente é uma nova criatura. O evangelho puro é difícil de engolir. Difícil de engolir.
Porque é muito fácil pra gente. Se Jesus salva, então vamos embora, vou sair fazendo tudo que eu posso fazer. É só ler Romanos. O Bernardo não está aqui hoje, mas ele gosta de falar, está tudo escrito aí, é só ler. Paulo faz a mesma pergunta. Então, se sou salvo pela graça, posso sair pecando? De maneira nenhuma, essa é a resposta. É o negativo mais forte que ele usa no grego. De maneira nenhuma. Você não deve fazer isso. Porque você não entendeu nada. E aí, na hora que ele acaba essas perguntas, para a gente terminar, do versículo 7 ao versículo 10, ele faz uma leitura aqui interessantíssima. Já estou acabando já. E agora é a hora que eu vou desconstruir talvez um conceito que você aprendeu e pode ser que seja chocante para você. Versículo 7 ao 10. Considere o exemplo de Abraão. O Giovanni usou o exemplo de Abraão na mensagem passada. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, ele foi justificado porque ele creu em Deus, pela fé. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão significa aqueles que são salvos. Isso aqui é uma analogia do Antigo Testamento. Prevendo, olha isso, presta atenção no seu texto aí. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pelo quê? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o quê? Primeiro, as boas novas, que a gente pode traduzir pelo Evangelho, para quem? Para Abraão. Antes da lei, Deus já tinha falado do Evangelho da salvação dos gentios para Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados. E essa palavra abençoado aí não é o abençoado que você conhece, significa que é aquele que recebe a recompensa da promessa que Deus fez. E aí, agora eu vou destruir um negócio interessante. Tem muita gente que foi ensinar que existem duas alianças, eu vou chegar lá. Mas antes eu vou desenhar um cenário para você. Não existem duas alianças. Não existe duas alianças. Na verdade, se você olhar para o Antigo Testamento, às vezes eu falo esses negócios assim, o pessoal já começa a morder ali. Meu Deus, ele vai falar besteira agora, está beirando a heresia. Calma. Não existem duas alianças. No Antigo Testamento, quantas alianças você acha que tem na Bíblia inteira? Que você aprendeu? Quantas você acha? Agora é um joguinho de pergunta. Quantas alianças tem na Bíblia? Vou dar uma dica para vocês. Aliança tem um outro nome, um sinônimo, chama testamento. Quantos testamentos tem? 2. Todo mundo aprende que tem 2, né? O Novo e o Velho, certo? Todo mundo aprende que tem o Novo e o Velho Testamento. Isso aí é a gente que colocou aqui como é que fala? Na encardenação da parada aqui. Mas eu quero propor para você que não tem duas alianças. Porque só tem uma aliança que Deus fez com o homem. Presta atenção nessa história. Desde o Antigo Testamento. Na verdade, se você ler o Antigo Testamento e não conseguir ver Jesus ali, você está lendo o Antigo Testamento errado. Porque o Antigo Testamento é um livro cheio de setas, de apontamento para Jesus. E o Novo Testamento só revela aquilo que ele apontou. Agora presta atenção. Deus, no princípio, o mundo era sem forma, sem nada disso. Aí Deus criou todas essas coisas. E aí ele criou o homem. Para quê? Você acha mesmo que Deus precisava de criar o homem? Se você falar assim, Deus criou o homem para adorar ele. No céu está lá 24 horas por dia os anjos lá com 6 asas, 2 tampam o olho, 2 asas para voar, 2 tampam o pé, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Você acha que Deus precisava do nosso louvor, da nossa musiquinha desafinada que a gente canta aqui? Não precisa. Os anjos estão lá o tempo todo. Ele não precisava criar um anjo. Aí a história, logo na primeira criação, o filho desse primeiro homem, um já mata o outro. Olha que loucura. Aí Deus vai e age com graça de novo. Separa os 7. E aí vai crescendo as gerações. Chegou no tempo de Noé. O mundo estava uma bagunça danada. Aí Deus age com graça de novo. Separa Noé. E aí ele começa a reproduzir a parada de novo. Chega num ponto que aparece um cara chamado Abraão. Pensa, Abraão era de uma família pagã. O pai de Abraão, ele fazia ídolos. Ele construía as imagens, as estatuatinhas de Nossa Senhora aí que a gente tem hoje, ele construía as paradas, mano. Aí Deus vira e fala assim, eu vou separar Abraão. O que é isso? Graça. É um favor imerecido. Você acha que Abraão fez alguma coisa para merecer? A gente acabou de ler aqui no versículo 6. Abraão foi justificado porque ele creu pela graça. Aí passa Abraão, tem Isaac, Jacó, José. Olha José no Egito, cara. O tempo todo na história de José no Egito,
Deus vai falando, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava no poço, estava com ele, Deus estava com a mulher do Potifar, a mulher arrancou a roupa, pegou a roupa dele, ele sai correndo pelado, Deus estava com ele, Deus estava com ele em todas as situações. Graça. Passa o tempo, aparece Moisés, Deus levanta aquele molequinho lá na cestinha, lá no rio, e fala assim, ó, esse aí vai liberar meu povo, porque o povo está escravizado. O que Moisés fez? Nada. Graça. Ele quis cair fora. Foi contra. Aí, ó, eu gosto quando os irmãos falam da palavra, porque pegou a mensagem. Foi contra a vontade dele. Moisés vai falar assim: não, eu não. Eu já falei para vocês, cara, quando Deus salva, ele arrasta o pecador contra a própria vontade dele. Porque se dependesse da vontade do pecador, ele não vinha. Não vinha. Ninguém em sã consciência aceita Jesus. Quando Jesus vira para falar para você assim: eu não tenho onde dormir. Se você quiser me seguir, você vai carregar sua cruz. Se você quiser achar sua vida, você vai ter que perder sua vida. No mundo você vai ter tribulação. Você vai ser perseguido. Se eu morrer, você vai morrer também. Os apóstolos passaram por tudo isso. Ninguém em sã consciência aceita Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus, levantar a mão, fazer uma oração mágica, isso é balela. Ninguém aceita Jesus. É impossível aceitar Jesus. É Jesus que te aceita. Aí muda tudo. A equação vira de 180 graus. No Antigo Testamento inteirinho, os profetas, cara, semana passada um irmão falou para mim, vocês têm que parar de falar palavrão, porque as pessoas desligam. Não, você fala um negócio. Mas os profetas é um mais bundão que o outro, cara. Pô, lê a história dos caras, mano. Ou o cara escondido lá na caverna, lá, falou assim, oh Deus, morreu todo mundo, tô sozinho. O cara tinha acabado, o cara acabou de ver fogo cair do céu, mandou degolar 400 e tantos profetas inimigos lá. Logo no capítulo seguinte ele esconde. Aí Deus falou, você é bobo, rapaz, tem 7 mil igual você, sai daí, rapaz. Graça. Chega em Malaquias, no último profeta, que a gente usa o texto de Malaquias para manipular as pessoas, para trazer dízimo para a casa do Senhor, para pagar ar-condicionado, que é um absurdo que a gente faz. Graça. Passa o período intertestamentário, 400 anos Deus quietinho, porque se Deus falasse naquela época, eu acho que não tinha nem como agir com graça mais. Aí aparece Jesus na história. Aí a galera fala assim, Jesus então foi a solução para o problema. Pegaram Deus de surpresa, e aí agora Deus deu um jeito. Antes da fundação do mundo, ele já sabia disso aí. Aí aparece Jesus. Jesus é só a evidência, só a demonstração da graça que está desde Gênesis. Então eu quero propor para você que não existem duas alianças. Não tem antigo nem novo. Não tem lei e graça. Na verdade a lei ela não é oposta à graça. A lei é a guardiã da graça. E aí semana que vem a gente vai falar sobre isso. O que é essa guardiã da graça? Mas a minha proposta para você é que você comece a ler as escrituras com uma lente diferente. E começar a entender que só tem uma aliança. A aliança que Deus fez com o homem. A maioria dos teólogos respeitados vai falar isso para você. Deus fez uma aliança com o homem. E essa aliança acontece através de Jesus Cristo. A aliança da redenção. Porque o homem falho, caído, inútil, podre, morto em seus pecados e transgressões, recebe vida através do sacrifício que Jesus fez. Só isso. Mais nada. Amém? Então vamos começar a ler a Bíblia diferente agora. E aí na hora que você... Antigo Testamento. Não. Começa a buscar ali. Imagina que você não conheceu Jesus. Imagina que você não vive 2000 anos depois de Jesus. Imagina que você está vivendo lá naquele tempo, você está na esperança daquele que vai resolver o problema. Quando você lê desse jeito, você vai enxergar Jesus em tudo isso. E aí na hora que você enxergar Jesus em tudo isso, você aprende que nada disso, nem a lei te separa de Deus. Nem a lei, nada. A promessa que Deus fez com Abraão, que a gente chama de aliança, essa aliança ela é irrevogável, ela é inquebrável, ela é indestrutível. Nada. E aí é por isso que Paulo fala que nada me separa do amor de Deus, nem a morte, nem os problemas, nem as perseguições, nada. Hoje você precisa sair daqui seguro da sua salvação, seguro da sua justificação em Cristo Jesus. Amém? Amém.